Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conversar sobre comprimento de uma circunferência. Vamos começar nosso estudo analisando este problema aqui. Comprimento de uma circunferência. Quantas voltas são necessárias para que uma roda, cujo raio mede 14 centímetros, percorra um comprimento aproximado de 703,36 centímetros? A roda, ela tem o formato de uma circunferência. Para uma roda percorrer uma certa distância, o que será que acontece? Nós vamos ver agora. Vamos ver o que acontece quando a roda dá uma volta completa no chão. Então temos aqui uma lata e essa lata tem o formato de um cilindro. Mas se você olhar essa lata de frente, ela representa aqui uma circunferência. Então eu fiz uma marquinha aqui, vou deixar esse barbante e vou colocar essa marquinha no início do barbante. Então imagine lá que a roda do carro, da bicicleta, o que quer que seja, ela vem e dá uma volta completa, até que a setinha toque de novo o chão. Quanto que essa roda percorreu? É a mesma coisa que eu passar esse barbante numa volta completa na roda. Então eu posso medir a circunferência utilizando um barbante e depois, sabendo o tamanho de uma volta, eu posso medir esse barbante aberto numa régua. É isso que nós vamos fazer. Então, conforme a gente pode acompanhar, eu estou diante de uma circunferência e esse formato de circunferência favorece as locomoções, porque ele desliza de maneira simétrica e ele tem um centro, certo? Onde a gente pode colocar um eixo aqui no centro e o veículo vai sem muita trepidação, só se tiver buraco no caminho. Então nós vamos estudar quais são as propriedades de uma circunferência. Como é que eu consigo medir esta circunferência, que não é uma coisa tão fácil assim de ser medida. Se a gente vai medir a nossa altura, é um pouco mais fácil, porque a gente mede em linha reta. E aqui nós estamos diante de uma curva. Vamos desenhar uma circunferência? Vou pegar aqui uma ajuda de um compasso improvisado. Ó, onde está meu dedo é exatamente o centro da circunferência. Aqui, ó, onde eu utilizo para apoiar o meu compasso, é exatamente o centro da circunferência. E aí eu estou determinando uma volta sobre esse centro. Então, cada ponto dessa circunferência tem uma distância do centro que é igual. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um ponto A e fizer uma medida até o centro da circunferência, e eu pegar um outro ponto B qualquer, e também fizer uma medida até o centro, essas medidas são idênticas e elas vão receber o nome de raio. Eu vou colocar um R aqui e esse R significa raio. Uma outra medida bastante utilizada na circunferência é quando a gente, passando pelo centro, a gente determina um segmento de um lado até o outro. Então vamos dizer que aqui seja um ponto D, que eu estou ligando até um ponto E. Então esta corda, o nome correto é corda, ela recebe o nome de diâmetro. Então o Dzinho aqui é o chamado diâmetro da circunferência. E a gente viu aqui, na informação do nosso exercício, que ele nos informa o raio. E ele quer saber quantas voltas essa roda tem que dar para chegar até 703,36 centímetros. Então, uma boa estratégia para resolver esse problema seria calcular uma volta, para a gente saber quantos centímetros essa roda é capaz de dar em uma volta, e ao saber isso, aí a gente pode concluir o exercício, para chegar aos 703,36 centímetros. Mas como que a gente calcula isso? Não sei se vocês repararam, mas eu coloquei aqui uma trena, está pendurada, estou morrendo de medo que caia aqui no meu pé,
mas eu vou tentar usar essa trena para fazer algumas medidas. Eu vou usar a nossa cobaia aqui já, que a gente já utilizou, para medir quanto tem a circunferência dela na raça. Então eu vou fazer aquilo que eu já falei no vídeo, vou pegar esse barbante, vou dar uma volta completa, tá aqui, é esse tamanho aqui, e eu vou medir a nossa trena. Ó, vou pegar aqui, tá dando aqui pelas minhas contas 32 centímetros aproximadamente, tá? Então, na lata, nós temos que a circunferência mede aproximadamente 32 centímetros. Eu vou fazer uma segunda medida, que é a medida do diâmetro da lata. Então eu vou medir uma ponta a outra passando pelo centro. Para não tirar minha fita dali, eu vou usar de novo o nosso barbante. Então eu vou segurar ele aqui em cima, passando pelo centro, tá? Então numa ponta a outra passando pelo centro, eu tenho esse tamanho aqui, que é o diâmetro da nossa lata. Pelas minhas contas aqui, aproximadamente 10 centímetros. Aproximadamente. Então vamos lá. Diâmetro. Vou colocar o sinal de aproximado aqui. Aproximadamente 10 centímetros. E aí o que a gente faz? A gente faz uma divisão. Vamos dividir a circunferência pelo diâmetro. Isso aqui vai ficar 32 dividido por 10. 32 dividido por 10 está fácil. Vai ficar 3,2. Agora eu vou utilizar um outro objeto, que é o fundo de um copo. Também tem o formato de uma circunferência, porém é uma circunferência menor que a lata. Tá? Vamos ver a mesma coisa. Quanto mede a circunferência do copo, quanto mede o diâmetro, vamos dividir e ver o que acontece. Então aqui, ó, nosso copo. Vamos ver a sua circunferência aproximadamente. Tá? Os nossos olhos nos enganam muito na hora que a gente vai fazer essas medidas. Além do que, os objetos que a gente está usando aqui são bem rústicos, mas já dá para fazer a experiência. Então aqui eu estou enrolando aqui o meu barbante pelo copo. Esse é o tamanho da circunferência do copo. Vou aqui na minha fita. Olha só, aproximadamente 18 centímetros. Vamos colocar aproximadamente 18 centímetros. E agora vamos ver quanto mede o seu diâmetro. Então tá aqui minha cordinha, volto o copo para cá. Segura ele bem ali lá em cima, passando pelo meio. Esse é o tamanho do diâmetro do nosso copo. Eu vou colocar aqui na minha fita aproximadamente 6 centímetros. Então vamos lá. Aproximadamente 6 centímetros. E aí a mesma coisa, vou dividir o comprimento pelo diâmetro. 18 dividido por 6 deu exato aqui 3 centímetros. Aqui, centímetros. O que está acontecendo com essa experiência? Se você repetir essa experiência com diversas circunferências, o nosso número vai ficar próximo de 3, alguma coisa. Esse número está aqui, ó, é o famoso número π. Ele surge dessa observação. Qualquer que seja o tamanho da circunferência, se você dividir o perímetro dela pelo diâmetro, você vai chegar no número próximo a esse, 3,14. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque nós estamos utilizando objetos bem rústicos para fazer isso. Então esse número é fixo, tá? E a partir desse número π é que a gente vai conseguir fazer medidas de circunferência, sem, no entanto, precisar ficar com um barbante. Nós vamos ver agora.
Nós vamos chamar a volta da circunferência pela letra C. Então C vai ser a nossa medida da circunferência. Nós vamos chamar de D, Dzinho, o diâmetro. Já está até aqui. Então, diâmetro. O que nós fizemos na nossa experiência? Nós dividimos a circunferência pelo diâmetro e o resultado deu aproximadamente 3,2, aproximadamente 3, mas com instrumentos mais precisos a gente vai descobrir que é aproximadamente 3,14. E esse número recebeu o nome de π. Esse número é um número irracional, ele tem infinitas casas depois da vírgula e elas não criam período nunca. Ou seja, não tem aquela repetição da dízima periódica. E, sabendo disso, a gente vai criar uma fórmula para deixar a medida da circunferência em função do seu raio. Tá? Ah, professor, está o diâmetro aqui. Tudo bem. Vamos ver qual é a relação de diâmetro com raio. Olha só, o diâmetro vai de uma ponta a outra. Tudo bem? Só que, como ele passa pelo centro, uma metade dele tem um raio, a outra metade dele tem outro raio. E os raios são iguais, como a gente já conversou. Então, o diâmetro, ele equivale a 2 vezes o raio. Então, aqui nós já vamos fazer uma troca. Nós vamos dizer que a circunferência dividida por 2 vezes o raio é igual ao número π. No começo assusta, né? Tanto símbolo. O π é uma letra grega, né? Utilizada para... foi nomeado para exatamente esse número. Tá? Então não se assustem com o π. Né? Só gravem que daqui para frente vocês vão ter que lembrar que o π é esse númerozinho que vai ajudar a gente a medir circunferência. Olha só, eu vou deixar o C sozinho. Então eu vou passar esse 2R para o lado de lá. Multiplico os dois lados por 2Rs. Isso aqui vai ficar circunferência igual a 2 vezes π vezes o R. Todo mundo multiplicando do lado de lá. Por que eu deixei o π no meio? Para ficar mais fácil da gente decorar. Porque ó, a medida de uma circunferência é igual a 2πr. Aí você lembra do πr, não sei se você conhece algum πr, mas é o πr aqui da nossa matemática, tá? Então, para medir uma circunferência, é só fazer 2 vezes o π, que está aqui, vezes o raio. Vamos resolver nosso exercício? Olha só, eu conheço o raio da minha roda. Eu vou marcar aqui que o raio é igual a 14 centímetros. Quanto será que essa roda anda em uma volta apenas? Vamos utilizar o que a gente acabou de conversar. Circunferência é igual a 2πr. Olha o πr aí, gente. Então aqui, ó, se eu tiver o raio, basta para eu descobrir o valor da circunferência, porque o π é um número. 3,14. Não esqueça, 3,14. 3,14. Então nossa circunferência é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 14 centímetros. E aí nós vamos calcular quanto que dá isso. Vou pegar minha calculadora. Tá aqui, pode usar a calculadora, tá? Para a gente fazer essa parte da geometria. As contas possuem muitas vírgulas, então vamos utilizar aqui a tecnologia. 2 vezes 3,14 vezes 14 vai dar 87,92. Então isso aqui, ó, 87,92 é o resultado de uma volta da nossa roda. A gente só precisou do raio para saber isso. E aí o que a gente vai fazer? Para chegar em 703,36, quantas vezes esse 87 vai ter que aparecer? 87,92 mais 87,92 mais 87,92, nós vamos usar a divisão. A divisão está aí para isso. Então vamos lá, quantidade de voltas agora. Voltas é igual ao total, 703,36, dividido pelo que ele dá em uma volta. Aqui é uma volta, só para a gente não esquecer. Dividido por 87,92. E aí, calculadora.
703,36 dividido por 87,92 é igual a 8. Então, depois de 8 voltas, o carro ou a bicicleta andou 703,36. Então, a resposta do primeiro exercício aqui, 8 voltas. Neste problema, nós queremos saber quanto mede o raio e o diâmetro da roda de uma bicicleta, cuja circunferência mede 200,96 centímetros. Use o π igual a 3,14. Geralmente, isso aqui basta para a gente, tá? É um valor aproximado, só que depois da terceira casa decimal, a diferença, o erro é muito pequenininho. Tá? Então, basta para a gente fazer cálculos bem precisos usando só o 3,14. Então, olha só, aqui mudou o foco, porque eu conheço já a circunferência. Alguém mediu a circunferência e agora nós estamos querendo determinar quanto que é o raio e o diâmetro dessa roda. Então vamos lá. Eu sei que a circunferência mede 200,96 centímetros. Eu quero calcular o raio e eu quero calcular o diâmetro. Qual é o instrumento que a gente tem para isso? C igual a 2πr. Olha o πr aí, gente, de novo. Tá? Sempre essa fórmula. Se você já decorou essa fórmula do 2πr, você vai saber medir circunferência para o resto da vida. O que a gente faz agora? Se a gente tem o raio, a gente é capaz de descobrir a circunferência. E quando a gente tem a circunferência, a gente é capaz de descobrir o raio. É assim que funciona a fórmula. Tá? Se eu tenho duas letras apenas, porque o π é um número, se eu conheço uma letra, eu descubro a outra. Se eu conheço a outra, eu descubro aquela. Então vamos lá. No lugar do C, a gente coloca 200,96, que é o que eu conheço. Que é igual a 2 vezes o π é 3,14, vezes o raio. E o raio eu deixo a própria letra, porque é o que eu quero descobrir. Faz essa continha de vezes, ó. Vai ficar 200,96 igual a 6,28, que está multiplicando com R. Para descobrir o R, eu vou dividir os dois lados por 6,28. É assim que a gente trabalha na equação, fazendo a mesma coisa dos dois lados. Então, se eu vou fazer do lado esquerdo, ó, 200,96 dividido por 6,28, eu também vou fazer do lado direito. Acontece que 6,28 dividido por 6,28 dá 1. Então, só fica o R lá, isoladão, bonitão. Vamos fazer esse cálculo e o resultado disso é o raio. Calculadora. Achei. Vamos lá. 200,96 dividido por 6,28. Vai fazendo comigo aí em casa para saber se eu acertei. Deu 32. 32 centímetros é o nosso raio dessa roda. E agora eu quero saber quanto mede também o diâmetro. Só que o diâmetro tem uma relação com o raio. Né? Um diâmetro contém 2 raios. Então é isso que a gente tem que lembrar também. Ó. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. O raio é 32, então o meu diâmetro é 2 vezes 32. Bem simplesinho. Então o nosso diâmetro é igual a 64 centímetros. Tá aí mais uma fórmula poderosíssima para a gente poder trabalhar com exercícios de medida de circunferência. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.